Você queria viajar, mas vai ter que ficar em casa durante as férias? Então esse episódio é para você. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Se você gosta de viajar para explorar outras culturas, aprender sobre novos lugares e ter experiências internacionais, bom, ter que ficar em casa durante as férias não significa que você não possa fazer tudo isso mesmo assim. Desde filmes e livros até tours virtuais, vamos compartilhar ideias para você se sentir em uma viagem inesquecível. E a nossa guia hoje vai ser a Isabela Perrota, professora e pesquisadora do mestrado em Economia Criativa, Estratégia e Inovação da SPM Rio. Seja muito bem-vinda à Primeira Jornada, Isabela. Obrigada. Vamos falar sobre essa possibilidade, né? Porque a gente tem que pensar no que dá para fazer nesse momento. Viajar sem sair de casa. Você acha que dá para ser mesmo uma experiência enriquecedora? Que dá para aprender bastante através de vídeos dessas pesquisas? Então, eu acho que aprender dá. Eu acho que é enriquecedor, mas assim, a experiência da viagem é a experiência. Por mais que hoje exista uma maluquice de experiência que eu passei ali na frente da Estátua da Liberdade, da Mona Lisa, tem um monte de gente, eu não cheguei perto. Eu fotografei, está no Instagram, isso é um outro tipo de experiência, mas ainda assim é uma experiência, né? Então, assim, eu acho que dá para aprender muito, dá para conhecer lugares novos, dá para conhecer lugares que talvez você ache que você nunca vá, como a China, né? Lugares mais distantes, e dá para você, principalmente, se preparar para viagens. Ah, legal, esse é um ponto interessante, porque às vezes é isso mesmo, né? A gente chega num lugar, quer conhecer tudo, às vezes não se organiza, então esse processo anterior de uma viagem virtual pode ajudar a gente nessa hora que a gente estiver lá para focar melhor, né? Saber o que a gente realmente se interessa, então é muito legal. E isso é um processo assim, que sempre existiu, ele só está ampliado e mais acessível, mais democratizado. Mas, assim, desde sempre, as pessoas procuraram coisas, né, assim, para formar o seu olhar de viajante. Tem, inclusive, um sociólogo, sociologia do turismo, que ele estuda muito isso, o olhar do turista. Que ele diz que o turista, ele quer ver e experimentar. Então, era aquilo que a gente estava falando do experimentar. E esse ver, na verdade, é um pouco assim, ticar as coisas que você viu antes de viajar. Só que antes você via, sei lá, né? Você ia numa agência de viagem, via cartazes na parede, você comprava guias impressos, as pessoas circulavam muito com cartões de... Como é que fala? Cartão postal, o presentinho que alguém trazia com a Torre Eiffel, com a Estátua da Liberdade, enfim. Então, assim, você tem uma formação de narrativas e de olhares que são pré-viagem. E assim, então hoje, isso se estendeu muito, né? Se expandiu muito com a pandemia, algumas vezes você não chega a viajar de fato, porque essas informações que sempre estiveram em algum lugar, elas hoje estão mais acessíveis. Mas, enfim, eu acho que então tem as duas coisas. Tem a possibilidade de você... vou viajar aqui um pouquinho, puxa, queria tanto ir nesse lugar, deixa eu olhar, o que se come? Nossa, deixa eu ver essas comidas. Tem uma coisa da experiência à distância mesmo, mas eu acho que o muito mais importante e eu acho que por isso que as pessoas mais consomem esse tipo de informação, é pensando, mesmo que não seja assim, eu vou viajar daqui a 6 meses, mas assim, algum dia eu quero muito ir a Paris. Então, assim, já sei tudo sobre Paris, né? Eu acho que tem muito essa... Para também conhecer mais o mundo, ter mais cultura, ter mais repertório, né? Super interessante.
E, Isabela, tem alguma ferramenta ou aplicativo para fazer esses tours virtuais que você indica para a gente conhecer museu, cidade, enfim? Então, olha só, eu acho que museu, a melhor coisa são os sites dos próprios museus. E, de novo, na pandemia, eles incrementaram muito. Então, hoje você tem tour virtuais dentro dos museus que são fantásticos. Então, assim, museu, o melhor caminho são os sites dos museus. Todos os grandes museus têm sites bacanas. E alguns pequenininhos também têm sites super bacana que parece que você está lá. Então, acho que para museu é isso. E aí eu acho que tem duas coisas diferentes, né? Assim, primeiro, tem muita segmentação de público e de fornecedor de conteúdo, né? Então vai ter o cara que só fala da Disney, tem o cara que só está interessado em viagem de aventura. Então, assim, primeiro tem essas segmentações, tanto de público quanto de conteúdo. E depois eu acho que, assim, é muito diferente seguir e visitar, do ponto de vista desses canais, né? Então, assim, do ponto de vista de visitar, sem dúvida é o YouTube. Ele tem vários canais enfim, de viagem, vários, enfim, milhões de seguidores e tal. Agora, seguir, eu acho que é o Instagram, porque assim, digamos, daqui a 6 meses você vai para tal lugar. Aí você começa a seguir aquele brasileiro que mora lá, que dá dica, que não sei o quê, seguindo aquele cara no Instagram. Mas eu diria que é o YouTube e o Instagram, e para museu, os sites dos museus mesmo. É muito legal isso que você falou, porque essa coisa de seguir alguém, né, que está vivendo nesse lugar, também faz com que a gente tenha acesso às coisas mais peculiares, né, da vivência, do dia a dia. Isso é tão legal, eu acho que viajar é tão interessante a gente saber como que é viver lá de fato, não só pelo olhar de turista, mas de quem vive, né? Então a gente tem esse acesso também. Historicamente, essa é a essência do turismo, tá? A essência do turismo é você buscar lugares que são diferentes do seu cotidiano e que são, de certa maneira, moldados pela expectativa que o turista tem. De certa maneira, os locais, os serviços, os restaurantes, os hotéis, de certa maneira, eles contribuem para atender uma determinada expectativa que o turista já chega. Mas uma das grandes expectativas do turista é vivenciar como um local. Por isso que, embora as agências de viagem, os pacotes de viagem tenham decaído, porque hoje o turista ele é capaz dele comprar a passagem dele sozinha, dele marcar a hospedagem dele sozinha, dele comprar os ingressos dos museus, ele ter a viagem toda planejada. Os walking tours ainda fazem muito sucesso, porque é um pouco você andar pela rua com um local, tem um pouco essa característica. Então, essa ideia do vivenciar com um local, vivenciar o original daquele lugar, isso ainda é bastante forte na expectativa do turista. Legal, Isabela. E pensando também em outras formas da gente acessar a cultura de um lugar, né? A gente pode chegar nessas nuances através de livros, filmes, documentários, música, né? Tudo pode ajudar a gente a se sentir vivendo um pouco aquele lugar, né? Você tem alguma indicação sobre livro, filme ou documentário, enfim, que a gente pode passar para o pessoal aqui? Eu gosto muito de ver programas de turismo na televisão, adoro, né? Ruas pelo Mundo, que Ruas é o sobrenome do cara e é um trocadilho, né? Eu gosto muito de Ruas pelo Mundo. Tem um canal no YouTube que é Estevan, o nome do cara, né? Estevan pelo Mundo, que também tem, sei lá, 2 milhões de seguidores. Mas eu acho que, assim, cinema, de uma maneira geral, série de TV, cinema, elas todas... Isso não é por acaso, isso é uma coisa muito bem jogada, né? Muito bem articulada. Elas vendem os locais, né? Então, assim, se você está vendo uma série turca, você está conhecendo Istambul ou outra cidade, né? Enfim, nunca vai deixar de mostrar alguma coisa mais da paisagem daquele lugar, da realidade daquele lugar.
e se for num restaurante vai ter características daquele lugar. Então isso é como 1 milhão de filmes, né? Assim, eu estudo muito a representação do Rio de Janeiro. 1 milhão de filmes desde a década de 50 mostram o Rio de Janeiro de uma maneira mais exótica, de uma maneira mais simpática, de uma maneira mais esquisita, né? Mais erotizada, mas assim, são vários filmes que mostram isso. Vai de filme a desenho animado, né? Arara, aquele rio que é da Arara. Com Zé Carioca. Tinha esquecido do Zé Carioca, mas eu estava aqui na Arara, naquela Arara que o filme chama Rio. No Rio. Enfim, aí claro, aí tem também a favela, aí tem o macaquinho rouba, ou lá o turista, sei lá, enfim. Mas, por exemplo, quando você tem os filmes do Woody Allen, aquilo é uma negociação, né? Vou fazer um filme sobre Nova York, vou fazer um filme sobre Roma, vou fazer um filme sobre Paris. Tem uma negociação ali com a cidade para que esse filme passe uma vontade de você viajar. Então, assim, eu não diria mas eu acho que o conjunto do cinema e das séries, eles cumprem um pouco esse papel, e é um papel negociado com as autoridades locais. Assim, vamos fazer um filme. Tanto que, quando tem um filme, por exemplo, voltando a falar do Rio de Janeiro, quando tem um filme que só mostra uma coisa ruim da cidade, agora eu não vou me lembrar o nome de um filme que teve essa questão aqui no Rio de Janeiro. Já teve mais do que um, mas a Família Simpsons já teve um que passava aqui no Rio, que era uma imagem ruim da cidade, enfim. Sempre que tem isso, tem um levante, assim, vamos proibir esse filme, vamos reclamar, porque, em geral, é uma coisa que vem para ser boa para a cidade e tem uma negociação ali para que isso seja bom para a cidade. Então, pensando nesse aspecto, é bem interessante a gente reparar mais, né? Quando a gente for assistir os filmes. Presta atenção em todas as nuances, os detalhes, isso é muito interessante. Bom, tá na hora da gente fazer uma pausa, mas é rápido, a gente volta já já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei e continua a conversa com Isabela Perrota. Bom, agora, Isabela, pensando nesse planejamento de viagem, né? A gente falou tanto dos lugares, de entender, de perceber. Que dica que você daria para quem está planejando uma viagem? Onde dá para buscar informações de uma maneira mais prática, mais fácil? A organização também de como você vai fazer isso? Que dica você pode dar para a gente? Olha só, eu acho que a primeira coisa é falar com quem foi, né? Porque a gente tem todos esses canais de YouTube, blogs, seja TikTok, Instagram, enfim. Então, assim, você tem muito conteúdo ali, mas eu acho que é sempre falar com quem já foi, né? De preferência, falar com mais do que um, né? Então, assim, meu filho tá na Bahia agora, eu falei para ele, não deixa de ir a Abrolhos. Aí ele fez lá e falou, não vou, entre aspas, perder tempo indo a Abrolhos, tem um monte de coisa legal, então não vou a Abrolhos, não. Enfim, então, assim, uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião das pessoas da idade dele, que falam que não, vai a Abrolhos nada, vai a tal lugar, vai a tal lugar, vai a tal lugar, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, você ouvir as pessoas, inclusive, assim, eu acho que dica de hospedagem é sempre muito legal, né, assim. Então, assim, acho que a sua própria rede, né, é a primeira fonte de informação. E depois ir tentando buscar as informações. E é aquilo que eu falei, você pode buscar as informações em sites específicos, como site de museu, como Instagram de um restaurante que você quer muito ir. Enfim, você pode ir buscando as informações isoladamente ou, enfim, essas pessoas formadoras aí de opinião e de conteúdo que têm grandes programas de conteúdo sobre isso. Agora, é sempre bom não esquecer que, por mais que todos esses canais sejam super legais, pessoas simpáticas, divertidas, a gente tem que entender que ninguém está ali viajando
com o seu próprio custo, nem de graça. Ninguém está fazendo aquilo de graça no sentido que, se não foi num restaurante, não foi no outro, tem um motivo. Então, por mais que aquilo seja realmente bacana, é importante, né, saber que tem um viés comercial aí em todas essas coisas. Mais do que quando a gente comprava um guia de viagem. O guia de viagem impresso era muito mais isento do que esse guia, né, que você tem uma pessoa, não deixa Que é um influencer, né? Então ele trabalha com isso, né? Exatamente. E uma coisa, Isabela, também eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, que eu gosto muito é olhar as avaliações, gente. Porque aí vem de tudo. E é sincero. Me parece sincero, porque é cada coisa que vem. Mas olha só, eu acho que é sincero, mas assim, às vezes você cai num tipo de avaliação que é muito diferente da sua perspectiva. Posso dar um exemplo? Ou estou falando demais? Não, pode dar, lógico, por favor. Então, eu decidi muito em cima da hora esse ano passar o Ano Novo em Tiradentes. Queria viajar, não sabia para onde, aí a gente passou o Ano Novo em Tiradentes e depois viajou por Minas. E aí, quando eu fui procurar pousadas, perguntei para várias pessoas, qual pousada você recomenda? Para umas 3 ou 4 pessoas, nenhuma das pousadas recomendadas ainda tinha lugar. E entrei sozinha no Booking, né? Fui procurando. E aí achei lá uma pousada que eu achei zero barata, tá? Não era barata. Perguntei para algumas pessoas, ninguém nunca tinha ouvido falar. Pela localização, ela ficava bem no acesso, quase chegando na praça central da cidade, mas ali você pode estar num lugar bonitinho, como pode estar num lugar feio. E aí comecei a ver as avaliações desse lugar que eu acabei ficando. E as avaliações eram assim: maravilhoso, as pessoas são super simpáticas, a pousada é limpa, a pousada é ampla, o café da manhã é maravilhoso. Eu falei, tá bom, vamos nessa. O café da manhã era maravilhoso, a pousada era limpa, a pousada era ampla, os quartos eram amplos, mas não tinha nenhum encanto. Eu poderia estar em Tiradentes, em Cabo Frio ou num subúrbio do Rio de Janeiro, entendeu? Então, é difícil, às vezes, você interpretar aquilo ali. Realmente, café da manhã maravilhoso, a pousada era ampla, limpa, funcionários super educados. Mas não tinha muita graça, entendeu? Então, assim, é difícil, é muito difícil. Mas eu também gosto de ler, porque se já tem uma coisa que fala, é super longe da cidade, você já não vai ficar. Imundo, você já não vai ficar, né? Enfim. Eu acho que já tem pontos de atenção, assim, pelo menos pra gente ter uma noção. Aí depois a subjetividade realmente a gente vai descobrindo de outras formas, né? E, Isabela, falar sobre viajar sem sair de casa mais um pouquinho. O que você acha dessa viagem virtual para quem está se preparando para as provas, para as redações? Porque a gente vai falar muito sobre temas socioculturais nessas pesquisas. Você acha que ajuda? Olha, eu acho que dá para distrair, mas assim, você está lá focada na prova, você tem mais que estar focada na prova mesmo. Aí, vou distrair aqui. Eu tenho dúvida se é uma distração mais legal do que assistir uma boa bobagem na televisão, entendeu? Mas é claro que é legal, é claro que é legal. Eu acho que principalmente porque a gente não dá conta na nossa vida de trabalho, de estudo e trabalho, a gente não dá conta de conhecer fisicamente, de conhecer todos os lugares que a gente gostaria, né? Então, assim, já que você não vai conseguir e tal, então eu acho que é válido, sim, válido, claro que é. Como, enfim, antigamente a gente fazia isso com livros, né? A gente comprava livros sobre tal lugar, e livros de figurinha, e você ficava olhando, e tinha na estante livros de várias cidades do mundo, ou de vários países, enfim. Então, eu acho que isso continua sendo uma coisa interessante e válida. Acho que não só para se distrair no momento da prova, que eu acho que pode ser uma boa bobagem. Uma boa bobagem que eu digo assim, assistir uma boa bobagem numa série bobinha distrai também, mas eu acho que é válido, sim. Eu acho que é interessante para isso, para você conhecer lugares. Se preencher de cultura, né? Nunca é demais, né, gente? Nunca é. Não, é isso. A internet permitiu uma democratização não só do acesso à cultura, mas da produção
né? É isso, hoje todo mundo pode produzir conteúdo. Então, assim, você foi... Antigamente, né, tinha muita coisa assim, você viajava, trazia fotos, queria mostrar para Deus e o mundo as suas fotos. Eu não sei se você tem noção disso, né? Mas, enfim, tinha uma época que as pessoas faziam slides. Claro que tenho. Tinha os slides, aí tinha as reuniões para ficar vendo. Projetar. Aí você fala, gente, aquela viagem é daquela pessoa, você não necessariamente está a fim de ver cento e tantos slides, a pessoa ficava lá mostrando. E era muito slide. Mas muito legal, acho que é isso, é uma coisa de conseguir também acessar a cultura, distrair um pouco a cabeça, acho que pode ajudar, principalmente nesse momento tão tenso e ansioso, né, que é o do pré-vestibular. Isabela, a gente tem o nosso quadro Dica de Mestre para finalizar esse papo. E eu queria que você contasse pra gente se tem alguma coisa que você sente que se você tivesse ouvido lá no comecinho da sua carreira, teria mudado assim ou facilitado um pouquinho essa jornada tua. Talvez, né, qual é a minha trajetória? Eu sou designer gráfica, que acabei fazendo um doutorado em História. Quando eu fui fazer o doutorado em História, eu comecei a estudar o turismo no Rio de Janeiro e hoje eu continuo designer, mas eu estudo turismo, né? A minha ligação com o turismo veio por aí. Como a minha vida teve essa mudança para a vida acadêmica, né? Da vida de mercado para a vida acadêmica, eu acho que talvez se eu tivesse feito um mestrado antes, eu teria, enfim, avançado mais na carreira acadêmica mais cedo, né? Assim, eu comecei a fazer essa transição para a vida acadêmica talvez um pouco tarde, não sei. Mas eu também eu gostei de tudo que eu fiz. A trajetória foi uma trajetória muito satisfatória para você, mas talvez, de repente, ter colocado o mestrado um pouquinho antes. Porque eu sempre dei aula, mas nunca foi uma prioridade na minha vida. E quando virou a prioridade, eu talvez não tivesse tanta... Eu já tinha até o mestrado e o doutorado quando eu fiz a transição, mas eu não tinha tanta vivência de pesquisa, desse formato da academia. A minha prática que me levou para a sala de aula, né? Eu fazia na prática, o que eu fazia no mercado que me levou para a sala de aula. Então, eu acho que sim, já que em algum momento fiz essa transição de carreira para a docência, senti um pouco de falta de ter começado antes para vivenciar melhor essa docência. Legal, Isabela. Te agradeço muito pelo papo. Acho que foi muito legal. Para também acender esse brilhinho na mente de quem tá a fim de viajar, de quem quer conhecer lugares. É uma coisa tão gostosa, tão prazerosa e realmente preenche a gente demais, né? Muito obrigada, viu? Nada, nada. E aí, malas prontas para sua viagem virtual? Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.